Olá, essa é a última aula do curso de pregação, aula de número 13. Estudaremos hoje sobre a comunicação não verbal. Cada pregador tem seu estilo pessoal, e esse envolve o tema que ele gosta de abordar, seu vocabulário, mas também outros elementos. Nossa comunicação acontece não só através das palavras, também comunicamos por meio da gesticulação, da postura do corpo, da aparência pessoal e do vestuário que cobre o nosso corpo. Essas coisas têm seus reflexos na audiência e a ajudam a prestar atenção à mensagem, a entendê-la e a recebê-la bem. Por isso, é necessário que o pregador se preocupe com elas, de modo que contribuam para alcançar seu objetivo e não sirvam de embaraço no cumprimento da missão. Vamos pensar primeiramente na aparência pessoal. Algum pregador pode pensar que sua aparência pessoal e a roupa que usa não tem importância, porque Deus olha para o coração e não para o exterior. Todavia, deve lembrar que vai pregar para seres humanos e que tanto as pessoas que nos conhecem, como algumas daquelas que não nos conhecem, nos julgam por nossa aparência e pelo vestuário que usamos. E se queremos atraí-las para os caminhos de Deus, devemos nos apresentar de modo aceitável. Nossa aparência pessoal é aquilo que se mostra à primeira vista, nosso aspecto exterior. Antes de proferirmos qualquer palavra ou praticarmos qualquer ação, ela causa uma impressão em quem nos observa. Deve-se considerar também que a educação tem efeitos colaterais. Geralmente, quando mais estudada é uma pessoa, mais exigente ela é consigo mesma e com os outros. Aquilo que antigamente ela aceitava como normal, agora pode ser percebido como anormal. Por isso, há certos públicos que não conseguem prestar atenção na mensagem que está sendo proferida, se algo na aparência, na vestimenta, nos trejeitos do orador estiver destoando do que é considerado como aceitável e de bom gosto. Por isso, ao escolher e trajar as diferentes peças de seu vestuário, e ao tratar de sua apresentação exterior, há uma regra que deve ser seguida. A regra para o pregador é a seguinte: não aparentar, nem usar nada que venha desviar a atenção dos ouvintes da mensagem. Esse desvio pode acontecer porque o pregador está trajado bem demais, elegante demais para a ocasião, mas com muito maior frequência porque ele deixa a desejar. Uma vez que o objetivo da pregação é que as pessoas ouçam e entendam a mensagem, para então poder harmonizar a vida com ela, devemos cuidar de nossa aparência pessoal. A seguir oferecemos algumas sugestões que são resultado da observação do que parece ser um consenso nessa matéria. Elas são válidas para o pregador nos momentos em que ele está expondo sua mensagem. Pensemos primeiramente no cabelo. O pregador não pode aparecer diante de seu público com o cabelo desgrenhado, como se tivesse saído de um furacão. O cabelo deve ser cortado regularmente e estar bem penteado. Camisa. Normalmente as camisas usadas com paletó são de manga comprida. A mais social não tem botões nas pontas do colarinho, mas as que tem também são aceitáveis. A camisa de cor branca é a melhor. Camisas de cores claras são adequadas. As camisas de cores berrantes, vermelhão, amarelão, laranjão, verdão e assim por diante, as camisas com listras muito largas, aquelas feitas com tecido xadrez graúdo ou estampado, não são adequadas para ser usado no púlpito. Elas não costumam combinar com gravata e paletó. Também são aceitas as camisas com listras discretas, ou com xadrez bem miudinho, ou com cores escuras, tipo preto, cinza, embora não sejam as melhores. Quanto à gravata, podemos dizer que gravata é um adorno, e pode ser uma das coisas que mais fica evidente na aparência do pregador. Portanto, muito cuidado na sua escolha. Gravata tem prazo de validade, o que significa
que em outras épocas as gravatas tinham outras larguras e outras estampas. Basta uma olhada na vitrine de uma boa loja de vestuário masculino para se ter uma ideia de como deve ser uma gravata usada na atualidade. Também não use no púlpito gravata com cor muito chamativa e considere que a cor deve combinar com o paletó e a camisa e que em seu tamanho a gravata deve ir até a fivela da cinta. Se for utilizar o prendedor de gravata, esse deve ficar uns 20 centímetros acima da ponta inferior da gravata. Quanto ao sapato, ele deve estar em boas condições de uso, limpo, engraxado, combinando lá embaixo com a cor das meias e das calças. Quanto às meias, não se esqueça que, embora não apareçam quando o orador está em pé, ficam à mostra quando se ajoelha ou está sentado. Sempre use meia social. As calças, em seu comprimento, devem atingir a parte superior do salto do sapato. E, claro, como já dissemos, deve combinar com o sapato e com a meia. O pregador deve cuidar com qualquer adorno que possa salientar-se em sua aparência, tais como pulseiras de relógio, abotoaduras, prendedores de gravata, grandes e brilhantes, pins, gravatas com cores muito vivas e assim por diante. Não estamos sugerindo que essas coisas não sejam usadas, mas sim que não sejam muito vistosas. Quanto ao terno, que também é chamado de traje, de costume, em quase qualquer lugar do mundo, em eventos sociais relevantes, a melhor roupa que um homem pode usar inclui um terno. Ele é usado até por reis e governantes que costumeiramente usam vestes que não incluem calça nem paletó. Como fica bem adorarmos a Deus com a melhor roupa que temos, isso é ainda mais significativo para o pregador, especialmente nos ritos da igreja, ordenação, batismo, santa ceia, funeral. O pregador dá preferência a ternos de cor escura e sóbria, preto, azul marinho, cinza escuro, marrom escuro. Fora essas situações, é aceitável que ele use paletó de uma cor e calça de outra, contanto que combinem. Há lugares de culto que são demasiadamente quentes e abafados e onde não há um sistema de refrigeração adequado. Quando isso acontece, é praticamente impossível usar a vestimenta que estamos recomendando. Se o pregador fosse usar um terno, seu calor corporal e sua pressão seriam alterados, sua mente afetada e a exposição do sermão deixaria a desejar, e todos acabariam sendo prejudicados no estudo da palavra de Deus. Nesses casos, deve haver liberdade para ser feito o melhor possível. Devemos saber adequar a nossa vestimenta ao tipo de atividade que estamos realizando, ao ambiente onde estamos inseridos. Desse modo, se alguém for pregar a um grupo de jovens no acampamento, à beira-mar, não se espera que esteja usando terno, camisa e gravata, logicamente. Como o dom da pregação também foi concedido a algumas mulheres, as pregadoras, a comunicarem a palavra de Deus, igualmente devem se preocupar com sua aparência e em seus efeitos na audiência, fazendo uso de uma vestimenta que se harmonize com a mensagem do Evangelho, sendo bela, todavia decente, modesta, digna, respeitosa, própria para a ocasião. A sugestão é que se evite cores berrantes, tecidos transparentes, roupa muito justa e muito decotada, adornos extravagantes e excesso de maquiagem. Quanto à locomoção, o orador normalmente não deveria ficar assim parado atrás do púlpito, fixo como se fosse um poste, nem andar continuamente de um lado para outro como se fosse um animal enjaulado. Todavia, um pouco de locomoção, ora para um lado, ora para outro, ora para frente, ora para trás, fica bem. Na verdade, a locomoção deve estar em harmonia com a personalidade do orador, o conteúdo da sua fala e o tipo de audiência, e também o contexto no qual ele está inserido. Sobre a postura, colocar-se ereto, caminhar ereto, não pular nunca, nunca engatinhar, não se lançar ao chão, não se apoiar demasiadamente, demoradamente no púlpito.
Quanto aos gestos, mencionamos que eles têm algumas funções. Gestos são a movimentação do corpo, em especial da cabeça, dos braços, das mãos. Eles devem acompanhar a comunicação oral, porque por seu intermédio o orador pode exprimir mais perfeitamente ideias e sentimentos que deseja transmitir e dar ênfase a determinada informação. Sendo assim, a correta gesticulação ajuda no entendimento da mensagem. E eu passo agora a dar para você alguns conselhos para gesticular corretamente. Gesticular de modo certo exige muito mais do que a simples movimentação do corpo. Os gestos precisam ser harmoniosos com a palavra proferida. Quer dizer que a boca e os movimentos corporais enviam a mesma mensagem. Sempre que há um conflito entre a linguagem verbal e a linguagem do corpo, a mensagem verdadeira é a do corpo. Como regra, também o gesto deve acontecer no momento da fala, nunca depois. Veja o exemplo. Ele foi. Observe agora. Ele foi. Não tem significado, não é? Terceiro, os gestos não deveriam ser muito amplos, nem muito acima da cabeça, nem abaixo da cintura. Por outro lado, também não deveriam ser miúdos, nem de modo que os braços e cotovelos estivessem presos ao corpo, pois tal procedimento demonstra timidez e nervosismo e mais prejudica do que ajuda. As mãos não devem ser colocadas nos bolsos, nem se deve cruzar os braços. Também não se deve apoiar as mãos o tempo todo no púlpito. Quanto maior for o número de ouvintes, maior será também a necessidade de gesticulação. Alguns estarão muito distantes do orador e a movimentação deste ajuda a manter a atenção deles. Quanto mais culto for o auditório, menor a necessidade de gesticulação. As pessoas cultas estão mais interessadas no conteúdo da mensagem e até conseguem prestar atenção numa leitura mais ou menos longa, sem qualquer gesticulação. Já o povo, em geral, menos culto, tem maior dificuldade de acompanhar uma exposição sem certos arrobos de oratória e bastante movimentação e locomoção, gesticulação por parte do orador. Quanto mais livres estiverem as mãos do orador, mais perfeita poderá ser sua gesticulação. Portanto, segurar a Bíblia ou o microfone na mão o tempo todo não é um procedimento ideal. O microfone fixo num pedestal, por um lado, deixa as mãos do orador livres para gesticular, mas por outro, é inadequado para o momento em que ele necessita de locomover-se. O melhor é utilizar um microfone que permita tanto a locomoção como a gesticulação sem impedimento. O orador ainda não deve fazer um gesto para cada informação que transmite. Geralmente, ao pronunciar uma frase, ele efetua um único gesto, que vai se referir àquilo que ele quer destacar. Os gestos precisam ser aprendidos. É necessário que se façam exercícios, pelo menos dos gestos que transmitem as ideias e sentimentos mais utilizados, até que eles sejam incorporados a nós e se tornem parte natural de nossa comunicação. Do mesmo modo como o conteúdo do Evangelho deve ser estudado e aprendido por nós, de modo que nos mude e faça parte de nossa própria natureza, também a forma como o transmitimos. Assim, depois que os gestos foram aprendidos, não importa o sermão que se pregue, eles fluirão naturalmente e mesmo inconscientemente, porque agora fazem parte de nós para sempre. É preciso também que o orador atente para o seu olhar. Ninguém aprecia ouvir um orador que não olha para ele uma única vez durante todo o tempo do sermão. Além disso, é sabido que quanto mais olharmos para os ouvintes, maior será a sua atenção e interesse em nossas palavras. De fato, a melhor maneira para um orador não se conectar com seus ouvintes ou destruir qualquer conexão que já exista é não olhar para eles. Em alguns momentos,
ele pode olhar para suas anotações. Contudo, especialmente ao começar sua fala, ao terminá-la e ao destacar cada ponto importante, o orador deve olhar para o auditório e para nenhum outro objeto. Minha amiga, meu amigo, estamos encerrando nesse momento o curso de pregação. Agora você tem um conhecimento que o habilita a compreender melhor a palavra de Deus e está em condições de preparar e apresentar sermões que possam ser bem entendidos e façam diferença na vida daqueles que os escutam. Você também está em condições de usufruir de algumas alegrias. Uma delas é a de ter preparado um bom sermão. Este ainda nem foi pregado e você já se sente eufórico, porque enquanto estudava a palavra de Deus, mantinha comunhão com o céu e se admirava com a coerência e profundidade da revelação. Outra alegria virá quando você expuser a mensagem com emoção e poder, tendo consciência de que Deus o está usando e que enquanto você prega, o Espírito de Deus e seus anjos estão em atividade para que a mensagem seja entendida e aceita. Depois, você ficará contente quando tiver conhecimento de que suas palavras foram uma bênção para os ouvintes, de maneira que alguns abandonaram o reino das trevas, enquanto que outros foram confortados e cresceram em sua vida espiritual. Mas a maior alegria está no futuro e será eterna, quando você se deparar no reino de Deus com aqueles que estarão eternamente salvos, porque você pregou para eles a palavra de Deus.